Bem, irmãos, nós estamos dando sequência hoje à nossa série Cristianismo Puro e Simples. Estamos fazendo exposições na primeira epístola de João. Se você puder abrir agora, por gentileza, leremos o capítulo 5, versos 13 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim: Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte. Vamos rogar a Deus para que Ele nos dê compreensão dessa passagem? Vamos falar com Ele. Senhor Deus, está diante de nós a Tua santa palavra. Nós a respeitamos, pois a temos como autoridade do Senhor para a matéria de fé e de conduta cristã. No entanto, ó Deus, nem sempre, quando a lemos, compreendemos de imediato. E mesmo com alguns recursos, algumas técnicas, examinando a Tua palavra, ainda assim o conhecimento que podemos obter dela é infrutífero para a mudança da nossa vida. Pois esta mudança só pode ser feita pelo Teu Espírito, que através dela alcança cada um de nós. E é por isso que nós oramos agora, pedindo ao Senhor que nos convença, que o Senhor mesmo persuada o nosso coração, e que não tenhamos, Senhor, nenhuma resistência de nos render diante de Ti, confessando ao Senhor os nossos pecados pela confiança de que o Senhor ouve a nossa oração. Nós oramos por isso, te pedimos especialmente por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor de um modo especial alcance cada um dos seus corações, haja quebrantamento, haja conversão e arrependimento genuínos. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma certa vez uma senhora bem idosa passou por um problema muito grave de saúde. Ela ficou acamada. Então toda a família se mobilizou na direção de tentar ajudar aquela senhora que estava passando por uma grande crise. E a sua netinha, genuinamente, tentou fazer tudo o que era possível para ajudar. Observava os horários dos medicamentos que ela precisava tomar, sempre ia até o seu quarto para saber como a sua avó se encontrava, e chegou um ponto que a sua netinha chegou para a sua avó e disse o seguinte: vovó, tudo o que eu precisava fazer pela senhora eu já fiz, agora precisa confiar no Senhor. A vovó daquela tão sincera criança olhou para ela e disse assim: nossa, a situação deve estar muito séria, tem que chegar a este ponto. Muitas vezes nós encaramos as experiências da nossa vida assim. Quando temos que confiar em Deus, parece que é assim, o último recurso, a última instância, e como se fosse algo realmente só para confortar o nosso coração. Porque confiar em Deus no momento de grave crise na saúde é como um consolo temporário. Por isso a avó daquela criança disse: nossa, chegou a este ponto de ter que confiar em Deus. A netinha virou para ela e disse: vó, nós sempre precisamos confiar em Deus. A passagem que nós lemos, João nos exorta a ter confiança em duas questões fundamentais da vida cristã. A primeira dela é que devemos ter confiança sobre a vida eterna que o Senhor nos deu através da salvação em Cristo Jesus. A segunda confiança que precisamos ter é a confiança na oração. Quando nós oramos, quando nós nos dirigimos a Deus, precisamos fazer isto na certeza de que Deus ouve as nossas orações. E em muitas ocasiões da nossa vida, nós nos tornamos tão autodependentes, tão autônomos, que não consideramos a confiança em Deus. Não consideramos que Deus existe na prática para buscar ao Senhor nas necessidades mais triviais do nosso dia a dia. Só lembramos de Deus
em momentos quando estamos acamados e tomados por uma grave enfermidade. João nos ensina que ao confiarmos em Deus, devemos ter uma atitude de humildade, que apesar de todas as nossas seguranças financeiras, materiais, todas as nossas estruturas de segurança que confiamos através de relações próximas a nós, nós devemos sempre confiar no Senhor, porque nós sempre dependemos dEle. Davi, no Salmo de número 30, disse que na sua prosperidade, disse, jamais serei abalado. E ele continua o seu testemunho dizendo, apenas viraste o teu rosto, fiquei logo abalado. Assim é a história de todos nós. Quando achamos que tudo está em perfeita condição, acontece algo e tudo se muda rapidamente. Porque nós dependemos de Deus. Só que nós não percebemos isto quando tudo em nossa volta está concorrendo para a nossa tranquilidade e para a nossa alegria. E esta passagem nos chama a atenção para esta consciência que deve ser mantida no nosso coração, de que dependemos de Deus em todo o instante. Se você observar bem, a partir do verso 13 até o último verso, verso 21, João está aqui concluindo a sua epístola. E como é uma conclusão da sua epístola, ele aborda alguns assuntos rapidamente, assuntos esses pastorais, que ele não quis deixar passar batido. E ele trata aqui conosco várias questões. A primeira delas, no verso 13, é a certeza que precisamos ter da vida eterna, porque cremos em Jesus. Se cremos em Jesus, podemos ter certeza da nossa salvação. Depois, no verso 14, veja como ele diz, no verso 14, ele diz assim, verso 15, ele começa dizendo, e sabemos, isso é uma demarcação da argumentação de João. No verso 15 ele diz que nós devemos ter essa confiança porque Deus nos ouve. Depois no verso 18, ele começa dizendo, sabemos. E por que nós precisamos ter essa confiança diante do Senhor? Porque quem é nascido de Deus não vive em pecado. Ainda no verso 19, no verso seguinte, ele continua uma outra argumentação, sabemos. Aqui João está chamando a nossa atenção de que somos de Deus, o povo de Deus. E ele termina no verso 20, mais uma vez usando esse verbo, também sabemos. São blocos de argumentações de João, mas agora no final ele diz que nós devemos ter a confiança, pois o seu Filho é vindo, Jesus está voltando. E nessa ocasião eu quero destacar aqui, na passagem que nós lemos, duas argumentações de João, uma que se encontra no verso 13, como eu já mencionei, nós devemos ter certeza, confiança de que temos a vida eterna, nós que cremos no Filho de Deus. Segunda parte e última parte está no verso 14 ao verso 17, onde João diz que devemos ter confiança de que Deus ouve as nossas orações. E ele dá aqui para nós 5 instruções sobre a oração. A primeira delas, verso 14, a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, no verso 15, a oração deve ser feita com confiança. Em terceiro lugar, ele diz que devemos orar por aqueles que pecam, não para a morte. Por estes devemos orar. No verso 16, não devemos orar por aqueles que pecam para a morte. E ele termina mostrando para nós a razão porque todos nós devemos orar. Duas argumentações básicas. Primeiro, a confiança que precisamos ter na vida eterna, porque cremos em Jesus. O segundo, que quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. Vamos ver cada um destes pontos aqui, voltando os nossos olhos mais uma vez para aquilo que diz no verso 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João começa dizendo estas coisas. Que essas coisas são essas que ele se refere aqui. Ele se refere a todo o seu ensino na primeira epístola de João. E este ensino está resumido nos versos 11 e 12, os versos imediatamente anteriores, onde nós lemos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então João, ele oferece para nós todo o ensino dessa epístola para justamente fazer-nos acreditar nessa verdade.
A verdade de que nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus e precisamos desta certeza, dessa confiança nesta obra maravilhosa do Senhor Jesus realizada naquela cruz. João escreveu essa epístola com basicamente 4 propósitos. O primeiro é para que tivéssemos comunhão com Deus e também uns com os outros. Volte a sua Bíblia, por favor, no capítulo 1, verso 3. Ele diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Este foi um propósito. O segundo propósito de João, através dessa epístola, está no verso 4. Ele escreve com a finalidade de promover a alegria completa, a mesma alegria dos apóstolos, fosse a mesma alegria da igreja na presença de Deus. Verso 4 diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João também escreve, capítulo 2, verso 1, com um propósito de nos instruir, de guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Ele diz no capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então essas palavras foram escritas e destinadas à igreja e pelo Espírito até nós, para não pecarmos. Contudo, se pecarmos, temos a confiança de que Jesus é o nosso advogado e é Ele que intercede por nós. O quarto e último propósito de João através dessa epístola está declarado justamente aqui no verso 13 do capítulo 5. Ele diz que estas coisas Ele nos escreveu para termos certeza da vida eterna. Ele considerou que aqueles que permaneceram fiéis, depois do racha que teve na igreja, se você voltar mais uma vez à página da sua Bíblia, capítulo 2, verso 19, você vai perceber que houve um racha dentro da igreja, houve uma divisão. Diz no capítulo 2, verso 19, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está considerando aqueles que permaneceram, não aqueles que foram, mas aqueles que permaneceram fiéis após esta divisão. E assim ele escreveu para encorajá-los e também para dar a eles a confiança de que eles estavam salvos em Cristo Jesus. Por isso é que João escreve essas coisas, verso 13. Agora, versos 14 até o verso 15, verso 17, João dá aqui algumas instruções a respeito da oração, de que devemos sim orar com a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Então, pela certeza de que temos a vida eterna, por cremos em Jesus, vivemos agora orientados pela palavra de Deus e por ela somos santificados, inclusive nos interesses do nosso próprio coração. João lança o fundamento, nós temos a vida eterna, nós que cremos em Jesus Cristo, e porque nós recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus, nós que temos a vida eterna, por isso agora nós temos a confiança de que Deus ouve as nossas orações. Nesse processo de santificação da nossa vida, no nosso coração, os nossos interesses são santificados. Por que Deus ouve as nossas orações? Porque nós não nos dirigimos a Ele para pedirmos coisas que são conflitantes com Sua própria vontade. Nós lemos aqui na primeira epístola, ainda no capítulo 3, versos 21 até o verso 22, o seguinte: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O contato que temos com a palavra de Deus e o modo poderoso com o qual esta palavra opera no nosso coração nos dá essa confiança de que podemos nos dirigir a Deus em oração, pois Ele ouve as nossas orações. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias, se nós nos dirigirmos a Ele segundo a Sua vontade, diz o texto, o Senhor ouve a nossa oração e assim atende. Ele diz no verso 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. A partir daqui, temos a primeira instrução de João a respeito da oração. É de que a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é revelada exclusivamente através da Sua palavra. Se queremos orar segundo a vontade de Deus para sermos atendidos,
precisamos conhecer a vontade de Deus e, orientados pela vontade de Deus, a vontade revelada de Deus, sermos atendidos nas nossas necessidades. Talvez você já ouviu dizer que sobre a oração de poder, que a oração tem poder. Eu particularmente não acredito nisto e ainda vejo nesta frase uma heresia terrível, porque a Escritura considera e trata a oração não como uma finalidade, mas como um meio de nos dirigirmos àquele que unicamente tem o poder para realizar a sua vontade em nosso socorro. Então a oração não é o fim, a oração é o meio. Por isso eu não concordo com a frase de que a oração tem poder. Se a oração tem o poder, a oração é o fim, e Deus é apenas o meio que nós, pela oração, manipulamos para que a nossa oração seja feita. Afinal de contas, o poder está na nossa oração, e nisto nós encontramos uma heresia terrível, porque muitas das nossas orações não são atendidas. Diz o apóstolo Tiago, na sua epístola, que a nossa oração ela não é atendida porque ela é feita com a motivação errada, aquela motivação que representa uma ofensa para a verdadeira e pura, santa, perfeita vontade de Deus. Então a oração é sempre um meio de nós recorrermos àquele que tem o poder para, segundo a sua vontade, vir ao nosso socorro e dar a resposta de que tanto necessitamos. Mas há um preceito na Escritura também, que diz que a oração ela deve ser feita sempre de acordo com a vontade de Deus. E quem disse isto é o próprio Senhor Jesus. Deus não tem compromisso com os nossos interesses. Deus não tem compromisso com as expectativas que nós criamos. Deus tem compromisso com a sua santidade. Deus tem compromisso com a sua aliança. E quando Deus atende a nossa oração, não está em nós, ainda assim, qualquer mérito da nossa oração ser atendida, porque Deus sempre age em conformidade com o seu caráter, com a sua pureza e com a sua santidade. Não foi à toa que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versos 9 ao verso 10, ensinando os discípulos a orarem com essas palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como perfeitamente ela é realizada no céu. Isso foi com seus discípulos. Depois nós lemos em Lucas capítulo 22, verso 42, quando Jesus estava agonizando, não pelos sofrimentos da cruz que estavam para vir, mas pelo fato de que naquela cruz ele receberia toda a culpa do meu e do seu pecado, e ele experimentaria ali os mais terríveis e profundos sofrimentos que esses pecados seriam provocados na sua própria experiência. E Jesus, naquela agonia, disse em Lucas 22, 42 essas palavras: Pai, se queres, na sua humanidade, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade, a vontade do Senhor. E esta é a confiança que precisamos ter nas nossas orações, de que Deus ouve as nossas orações e Ele atende quando nós oramos segundo a sua vontade. Essa é a primeira instrução que nós temos aqui no verso 14. A segunda instrução está no verso 15. João vai dizer que esta oração deve ser feita com confiança, e essa confiança não está em nós, não está no nosso caráter, não está por causa da nossa reputação. Essa confiança está neste Deus que tem compromisso com a sua palavra. É por isso que precisamos orar com confiança. Disse João no verso 15: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Qual é o fundamento? As orações são feitas segundo a vontade do Senhor. A mesma certeza de que Deus ouve as nossas orações deve ser a mesma de que nos atende quando pedimos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. É tolice, meus amados irmãos, orarmos sem fé. É tolice orarmos sem confiança, inseguros, desconfiados de que Deus poderá negar um pedido que esteja de acordo com a sua vontade, como se pudesse negar a si mesmo. Nós não podemos jamais nos dirigir a Deus em oração, desconfiados de que Deus não atenderá, quando a vontade de Deus está claramente exposta. Deus há sim de cumprir
cada uma da sua vontade. E a partir daqui, João indica um motivo de oração segundo a vontade de Deus, pelo qual nós, sim, devemos orar. E esse motivo se encontra no verso 16. Ele diz que nós devemos orar pelo nosso irmão que peca, não o pecado para a morte. E essa é uma passagem bastante difícil de ser compreendida. Ela não é uma passagem simples, mas nós precisamos parar um pouquinho aqui e dar uma atenção especial ao que diz a parte A do verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. O que João está dizendo? Claramente, se você percebe que tem algum irmão seu que está pecando, ore por ele. E Deus há de, segundo esta é a sua vontade, Ele vai atender. Ele vai atender. Perceba que João está se referindo aqui a um irmão, porque João está se dirigindo a uma igreja, a uma comunidade de crentes. Nós lemos no capítulo 2, João falando sobre a necessidade de amarmos os nossos irmãos. Nós lemos no capítulo 3, mais uma vez, João falando sobre a necessidade de amarmos os nossos irmãos e exortando aqueles que odiavam seus irmãos. Nós vemos novamente no capítulo 5, capítulo 4, mais uma vez nos exortando a amarmos os nossos irmãos e chegando a ponto de dizer que se nós dizemos que nós amamos a Deus, versos 20 e 21, mas odiamos os nossos irmãos, nós estamos mentindo e a verdade de Deus não está em nós. Sabe por que João disse todas essas coisas? Porque na igreja haviam muitos problemas de relacionamentos entre irmãos por causa do pecado. E o pecado é a maior desgraça na história da vida humana, porque o pecado ele não apenas destrói, nos afasta, nos separa da comunhão com Deus. Mas uma vez que o pecado nos afasta da comunhão com Deus, uma vez que o pecado nos afasta das virtudes de Deus, o reflexo se dá no modo como nós tratamos uns aos outros. É por isso que até mesmo dentro da igreja há irmãos que pecam uns contra os outros e criam problemas de relacionamentos o tempo todo. E João está dizendo, se você perceber que alguém no meio da igreja está pecando, não pecado para a morte, ore por ele. Todos aqueles que creem em Jesus e professaram a sua fé mediante batismo, estão salvos, têm a vida eterna. Essa é a certeza que João já comunicou no verso 13. Seus pecados já foram justificados, e a condenação eterna sob a qual se encontravam foi cancelada. Os nossos pecados que cometemos frequentemente, diariamente, não apenas contra nós, contra os nossos irmãos, contra Deus, os efeitos eternos destes pecados já foram anulados pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos salvos, nós estamos justificados diante do Senhor. Deus garantiu que o destino eterno destes que pecam, como eu e como você, todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas deficiências, as nossas incoerências, as nossas hipocrisias. No entanto, estamos diante de um Deus que é misericordioso e que ouve as nossas orações. O pecado causa danos nas nossas relações, nos tira a paz, nos tira a saúde, destrói reputações. O pecado só nos traz danos. Mas aquilo que João escreveu para comunicar encorajamento e confiança aos crentes daquela igreja, e que pelo Espírito chega a nós neste momento, é a certeza de que nós temos um advogado junto ao Pai. E através dele, Deus nos oferece perdão. Deus nos oferece a paz que o pecado tira, Deus restitui através do seu perdão. E você que está me ouvindo aqui agora, e tem consciência dos seus pecados, confie na verdade de que Deus em Cristo Jesus, Ele oferece a você perdão para os seus pecados. Perdão para os seus pecados. No entanto, esta visão de que Deus em Cristo, Ele anulou toda a nossa dívida, Ele cancelou a nossa dívida, justificando-nos dos nossos pecados, nós que cremos no Filho de Deus, esta é uma visão geral da salvação, que nos permite apenas contemplar o seu resultado final,
Os nossos pecados, eles não mais podem nos afastar eternamente da presença de Deus. Mas numa perspectiva temporal, nós percebemos o seguinte, que quanto ao passado, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Ele nos justificou. Em Cristo Jesus, os nossos pecados foram justificados. No tempo presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. Isso é o que a Escritura chama de santificação. No tempo futuro, ainda seremos salvos da presença do pecado, o que a Escritura chama de glorificação. Paulo diz em Romanos 8, que aqueles a quem Deus predestinou, a estes chamou, e aos que Ele chamou, Ele justificou, e a estes que Ele justificou, Ele glorificou. A glorificação é o estado último da nossa salvação, quando a presença do pecado na nossa natureza, nos nossos interesses, nas nossas relações, será removida completamente. Nossos corpos serão transformados e viveremos a presença de Deus para todo sempre. É a glorificação, é a nossa esperança. Esperança essa dada pelo testemunho da ressurreição de Jesus. Por isso, no presente, crentes verdadeiros estão sendo santificados, desejam obedecer à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, estão lutando contra falsas convicções e condutas que são pecaminosas. Quando ele transgride a vontade de Deus, não nega que Cristo seja o Filho de Deus, nem odeia a igreja. Meus irmãos, eu peco todos os dias para vergonha minha, e vergonha minha diante dos meus irmãos e diante do meu Deus. Eu sou um pecador, eu, Erickson, sou um miserável. Eu quero acertar, mas eu me encontro o tempo todo flagrado pela minha consciência, dizendo: você pecou diante do Senhor. Mas o fato de eu estar cometendo pecados constantemente, seja por interesses, desejos malignos, desejos impuros, por atos e por palavras que eu jamais devo pronunciar com os meus lábios, eu não estou negando a Cristo. Eu não estou negando que Jesus é o Filho de Deus. Eu não estou negando que Jesus é o meu Salvador. E eu não estou odiando os meus irmãos. Mas eu peco. Eu sou maculado pelo pecado. Mas Deus está pronto para nos perdoar. É por isso que João disse no capítulo 1, a partir dos verso 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. É um engano pensar que nós não temos pecado. E a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, porque nós pecamos. Por isso João instrui que se virmos o nosso irmão cometendo pecado, e este pecado não é para a morte eterna, devemos orar por ele, pois Deus lhe dará a vida. Ou seja, se virmos o nosso irmão sendo afastado por falsas doutrinas e influenciado pela conduta de falsos pregadores, mas não a ponto de renunciar à sua fé, uma vez professada em Jesus Cristo, devemos orar por ele, porque Deus lhe dá a vida. Deus há de preservá-lo para a vida eterna, restaurando a vida espiritual nele degradada. Deus tem interesse de restaurar aqueles que pelo pecado foram cometidos de muitas faltas nas suas relações e diante do Senhor. Se nós virmos o nosso irmão cometendo algum pecado, devemos orar com confiança, pois é da vontade de Deus restaurar todos aqueles que lhe pertencem. E a promessa de que Deus há de restaurar, não no nosso tempo, no tempo do Senhor, o Senhor há de restaurar. Precisamos apenas confiar e esperar. É muito difícil para nós quando nós pedimos a Deus numa urgência, numa emergência, e não temos imediatamente a resposta para a nossa oração. Por isso João está dizendo: confie, porque segundo a vontade de Deus, Ele há de cumprir. Então, se você vir algum irmão passando por alguma situação de vexame, de vergonha, por causa da sua conduta pecaminosa, ore, porque Deus lhe dará a vida.
A segunda parte do verso 16 diz o seguinte: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. João continua dando as suas instruções, e a sua quarta e penúltima instrução é esta: não devemos orar por aqueles que pecam para a morte. Isso causa um certo impacto no nosso coração. Ouvimos este ensino, e este ensino é bíblico, ele deve ser observado. E há uma razão muito clara que precisamos considerar aqui. O pecado para a morte é o pecado relacionado com a morte espiritual e eterna, e só pode ser cometido por aquele que faz uma falsa confissão de fé. Ele ainda não crê em Jesus, muito embora dentro dos ditames da religiosidade ele tenha até professado a sua fé, mas ainda ele não crê em Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo não é apenas uma declaração verbal, oral da nossa fé. Crer em Jesus Cristo compromete toda a nossa vida, porque nós acreditamos nisso. João contrasta a morte com a vida eterna nos versos anteriores. Olha o que ele diz no verso 11 e verso 12. Deus deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Ponto. Esse é um fundamento. Agora no verso 12 ele diz: aquele que tem um filho tem a vida, o que não tem filho não tem a vida. Bem simples assim, porque a vida está no seu Filho, disse João. E ele fez esse contraste entre aqueles que têm a vida com aqueles que não têm a vida, para distinguir o crente daquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus e resiste à comunhão com a igreja. Um dos principais efeitos da degradação espiritual no relacionamento com Deus é o menosprezo pela igreja. É uma das primeiras coisas que começam a acontecer no processo do enfraquecimento espiritual. Nós começamos a perder a noção da importância de estar congregado com o povo de Deus, onde ali ele ordena a sua bênção, diz o salmista no Salmo 133. Por isso que João, desde o início, no capítulo 1, está o tempo todo falando sobre a relação de Deus e como essa relação impacta a nossa vida comunitária. O contexto nos ajuda a entender exatamente isso aqui. Alguns tiveram sob a autoridade do ensino apostólico, mas eles decidiram se afastar, conforme lemos aqui no capítulo 2, verso 19. E eles deixaram a comunhão com a igreja, porque eles negaram o ensino apostólico a respeito de Jesus Cristo. Nos versos seguintes diz que eles negaram que Jesus é o Filho de Deus. O que eles fizeram? Eles se afastaram da comunhão com a igreja. João disse que somente os que creem em Cristo e o confessam verdadeiramente têm a vida eterna. Como a fé em Cristo é a única solução para a condenação do pecado, o pecado para a morte é a negação do meio da salvação. Se estamos eternamente condenados, e a única solução que Deus providenciou para a nossa salvação é Cristo, se eu nego a Cristo, se eu rejeito a Cristo, se eu resisto crer e me sujeitar a Cristo, eu estou negando a única solução para ser liberto dessa condenação de eterna escravidão. Este é o pecado para a morte. Este pecado, ele está relacionado com a apostasia, com a negação de que Cristo é o Filho de Deus. Por isso João pede para não orar por estes, e o motivo é claro: como Deus não dá a vida aos que não têm o Filho, verso 12, a oração seria dirigida contra a sua vontade. Deus não pode dar a vida eterna àqueles que negam o meio pelo qual Ele oferece essa vida. Seria uma oração contrária à sua vontade. Então, se oramos por aqueles que pecam para a morte, essa oração não pode ser atendida. E João, portanto, diz: por este pecado eu peço para que não rogue. Peço para que não rogue. Quando alguém deliberadamente rejeita crer em Jesus e diz não crer em Jesus, eu particularmente não acredito em ateísmo, e esse é um assunto que eu gostaria de tratar em outra ocasião. Mas quando alguém diz claramente: eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus Cristo, isso é uma balela, isso é uma ideologia do cristianismo primitivo, insustentável pela racionalidade, eu não tenho nenhuma outro caminho e outra razão para acreditar de que essa pessoa está cometendo o pecado para a morte. Porque não há solução para aqueles que negam o Filho, pelo qual Deus oferece a vida eterna. Quero terminar mostrando no verso 17 uma outra instrução de João quanto à razão por que devemos orar. Ele diz no verso 17: toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte.
É possível que muitos de nós tenhamos uma ideia biblicamente inconsistente sobre o pecado, não dimensionando a gravidade da sua natureza e das suas consequências. Se nós tivéssemos essa noção tão claramente, nós fugiríamos do pecado com muito mais vigor. Mas é conhecido na nossa própria experiência a falsa convicção de que o pecado não é tão terrível assim. Há aqueles que pensam que há pecados pequenos e outros pecados que são grandes. Há aqueles que pensam que há pecados aceitáveis e outros menos aceitáveis. Há aqueles que pensam que há pecados necessários e outros que são dispensáveis. Entretanto, este verso aqui é enfático ao descrever o pecado. Não existe um único ato de injustiça que não seja pecado. Todo ato de injustiça é pecado. Há apenas um pecado classificado como pecado para a morte. A Bíblia faz essa distinção: pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte. E o pecado para a morte é o pecado da apostasia, ou seja, o de negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e obstinadamente se recusa a confessá-lo, se recusa a se arrepender. Este é o pecado imperdoável sobre o qual Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, mas a Bíblia não classifica este pecado para dizer que podemos cometer todos os outros como se fossem menos graves. Na realidade, João está falando sobre esse pecado para a morte para nos advertir de todos os demais, pois mesmo dizendo que mantemos comunhão com Deus, conforme ele diz no capítulo 1, verso 6, se nós persistirmos em andar em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus não está em nós, Ele não habita em nós, o seu Espírito não está em nós, nós ainda não cremos em Jesus. Porque, como veremos mais adiante, sabemos, verso 18, verso seguinte, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O crente verdadeiro, o que crê em Jesus Cristo, ele tem uma atitude radical em relação ao pecado. Ele está em guerra consigo mesmo, ele se ofende com o pecado e ele sofre na sua consciência, porque ele sabe que o pecado é uma ofensa na presença de Deus. E o pecado não é algo que nós podemos brincar, o pecado não é algo que nós podemos subestimar, o pecado não é algo que vale a pena nos arriscar. Temos que ter uma atitude séria quanto ao pecado, e João está dando essa advertência. Mesmo tendo conhecimento do Evangelho, o pecado tem o poder de nos tornar insensíveis e sem temor, e podemos progressivamente negar aquilo que agrada a Deus, a ponto de no final, este é o final do poço, fundo do poço, no final, negar a Jesus. Eu conheci um rapaz e ele questionava o tempo todo a fé. Membro da igreja, batizado, recebido na Igreja Presbiteriana do Brasil, e o tempo todo ele ficava questionando a fé, questionando a palavra, questionando tudo. E eu gastava horas e horas e horas conversando, explicando. Você entendeu? Eu fazia desenho no papel. Você entendeu? Entendi. Passava pouco tempo, começava a questionar. Um belo dia, saindo da igreja, dando carona para ele, para a sua casa, eu fui dentro do carro dizendo para ele: olha, eu estou muito preocupado com você. O que foi? Você tem perfil de uma pessoa que vai negar a fé. Você tem perfil de uma pessoa que vai negar Jesus Cristo. Mas por que você está dizendo isso? Porque não tem resposta que satisfaz o seu coração. Você continua insistindo numa insegurança em relação àquilo que Cristo fez e aquilo que a palavra revela para nós. Ele ficou muito ofendido comigo. Achou que a minha palavra foi agressiva, foi ofensiva, e ficou chateado muitos dias comigo. Mas eu precisava falar aquilo para ele, em caráter de advertência. Não demorou muito tempo. Se separou da sua esposa, resolveu sair da igreja, voltou para o mundo e hoje se envergonha do Evangelho e prega contra o Evangelho. Nós nunca devemos subestimar o pecado. O pecado tem o poder de progressivamente nos afastar tão radicalmente de Deus, a ponto de no final negarmos que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, esse verso é uma advertência de que toda injustiça é pecado e, portanto, devemos orar e nos arrepender para não agirmos como aqueles que negam a Cristo na sua incredulidade. Também, se alguns de nossos irmãos estão cometendo pecado, devemos orar pela restauração deles, exceto
se estão negando deliberada e abertamente Cristo e a comunhão com os nossos irmãos. Eu quero terminar deixando aqui 4 conselhos da palavra de Deus para nós, com base naquilo que nós lemos e examinamos aqui. Primeiro, uma das coisas que aprendemos aqui neste texto é de que devemos e podemos confiar na salvação que Deus nos concedeu pela fé em Jesus Cristo. Muitos de nós aqui fomos formados em doutrinas que passaram para o nosso coração aquela certeza de que se nós, pelos nossos atos pecaminosos, cometermos, agirmos assim, nós perderemos a nossa salvação. E passamos a viver numa ansiedade muito grande, pensando que a salvação pode ser perdida. A salvação não pode ser perdida. Uma vez salvos, sempre salvos. E isso não é por nossa causa, mas é por causa daquilo que Jesus Cristo fez, cujos efeitos são eternos, segundo o autor de Hebreus. A nossa salvação é uma garantia que Deus nos deu em Cristo Jesus. E os pecados que nós cometemos no passado, eles já foram cancelados. Não precisamos mais andarmos no presente sob a culpa de pecados que Deus em Cristo já nos ofereceu perdão. E eu e você agora podemos levantar a nossa cabeça e vivermos em paz. Cometemos coisas terríveis no passado, mas nós já colocamos nos pés da cruz e fomos justificados dos nossos pecados. Agora, a partir da cruz, andemos na confiança de que Ele nos amou tão grandemente que enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Você está perdoado. Você está livre da culpa. Você foi liberto. E não há nada mais que eu e você possamos fazer, ou o diabo, ou o mundo, que possa anular a obra de Jesus Cristo na cruz. Esta é a certeza de que temos a vida eterna. O que nos resta no final, quando Cristo vier, é de sermos simplesmente transformados e introduzidos no estado glorificado na presença de Deus. E João transmite essa segurança a todos nós. Também temos a confiança, por isso, de que se nós orarmos em conformidade com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ele nos ouve. As nossas orações precisam ser guiadas pela instrução da palavra de Deus. Nós não faremos orações que Deus ouvirá se nós não conhecermos a palavra de Deus. Precisamos degustar essa palavra todos os dias, a conhecermos e obtendo dela instrução, guia, para orarmos em conformidade com a vontade do Senhor. Como o próprio Jesus disse lá em Lucas 22:42, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, um modelo para todos nós. Nós temos necessidades emergenciais e queremos que Deus nos acuda naquele momento, mas que o Senhor faça a sua vontade. E a vontade de Deus, muitas vezes, não é de aliviar a nossa carga, é de aumentar a nossa carga para nos disciplinar e nos ensinar a confiar nele. Deus sempre faz a sua vontade e Ele sempre ouve, segundo a sua palavra, cada uma das nossas orações. Meus irmãos, precisamos também reconhecer o problema do pecado e a sua gravidade na nossa vida. Não devemos brincar com o pecado. Não devemos subestimar o pecado. O pecado é pecado. O pecado é uma ofensa a Deus contra a nossa maior necessidade de estarmos em comunhão com Deus e necessidade de estarmos em comunhão uns com os outros. Agora, o pecado nos tira a liberdade de olharmos nos olhos uns dos outros, inclusive dentro da igreja. O pecado faz com que, olhando o meu irmão de um lado, eu me desvio do caminho para não ter que cumprimentá-lo. O pecado faz com que o meu coração se encha de amargura, a ponto de demonstrar essa amargura e esse rancor, no modo austero, insensível, arrogante, no trato com meu irmão. O pecado deteriora a nossa comunhão, enfraquece a nossa fé e nos torna hipócritas no culto diante de Deus. Pecado é algo grave, e ele precisa ser reconhecido, e diante dele precisamos oferecer a Deus condutas de arrependimento, mudanças de atitudes, para não termos que evitar a comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos, e o meio pelo qual Deus providenciou solução é através do perdão em Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a solução para o meu pecado e o seu pecado. Nos arrependamos diante dele, confessemos os nossos pecados,
Deus ouvirá a nossa oração e nos oferecerá perdão para cada um dos nossos pecados. E não deixemos de fazer o mesmo com aqueles que pecaram contra nós, ou contra quem nós pecamos. Porque a comunhão com Deus determina a restauração da nossa comunhão com o nosso irmão. Se virmos o nosso irmão cometendo algum pecado, não para a morte, oremos, pois Deus é poderoso para atender segundo a sua vontade. Eu queria neste momento orar, mas antes pedir para que você orasse por você e orasse também por algum irmão. Quem sabe neste momento você se lembra que está cometendo pecado. Vamos orar por ele e vamos pedir que Deus lhe restaure a vida que está sendo terrivelmente atacada pelo pecado. E Deus há de ouvir a nossa oração e atender segundo a sua boa vontade. Oremos.